Juízes capítulo 1. Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berita, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou porque se esconderam. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Avisado disso, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e alta voz clamou e disse-lhes: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós todos. Foram certa vez as árvores, ungiram para si um rei e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes, proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubbaal e para com a sua casa, e se com ele agistes segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós e, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa do meu pai e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubbaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Agora cobra os teus olhos até o versículo 50. Mesmo capítulo, versículo 50. Então se foi Abimeleque a Tebes, e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, se acolheram a ela, e fecharam após si as portas da torre, e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela, e
se chegou até a sua porta para incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço seu escudeiro e lhe disse: desembanha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque mal que fizera seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Amém. É uma palavra meio complexa de se entender, mas eu vou tentar simplificar ao máximo. Na semana passada, eu já dei início abordando acerca da lei da semeadura. A lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. E isso é muito notório na Bíblia. É muito verdadeiro, é muito real. Eu vou falar um texto e vou deixar esse texto também para a nossa edificação. Eu vou abordar em vários momentos, mas é um texto que sempre falou forte no meu coração. E que dentro desse texto, o contexto é grande e existem muitos princípios e valores que são condensados dentro desse texto de Paulo. Em Gálatas 6, do 7 ao 10, Paulo falou assim: que Deus não se deixe escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquele que semeia na carne, a corrupção, vida eterna. Paulo foi enfático em abordar esse assunto. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. E Paulo estava recebendo de quem essa palavra? Do próprio Deus. Porque os homens que escreveram a Bíblia foram inspirados por Deus para escrever. Então ele não estava falando daquilo que era dele, ele estava falando daquilo que ele recebeu como revelação. Aquele que semeia na carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aí ele faz recomendações que são muito pertinentes para nós, gente, muito válidas, muito relevantes. Então, o nosso dever é fazermos bem, porque ao seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto nós temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O nosso dever, queridos, como cristãos, é fazer o bem o tempo todo. É fazermos o bem. Nos desdobrarmos para fazermos o bem. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. E Jesus falou assim, que o bem que nós desejamos que os homens nos façam, devemos nós fazermos também. Queridos, o texto de Juízes 9 aborda o tal de Jerubaal. Quem foi Jerubaal? Gideão. E todos nós conhecemos muito bem a história bonita de Gideão. Só que talvez você não saiba a quantia de filhos o Jerubaal teve, ou o Gideão teve. Alguém sabe me dizer quantos filhos o Gideão teve? Quem sabe? 70 filhos.
70 filhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 39, 40, 55, 56. Gente, 3 filhos. O mistério é grande. 3 filhos, o mistério é grande. Imaginemos nós 70 filhos. Claro que ele teve uma mulherada, né? Até tantos filhos. Talvez não teve tantas mulheres como Salomão, que teve 1000 mulheres. Por que tanta dor de cabeça? Se uma só, com todo respeito, não sabemos quantos filhos o Salomão teve, mas o Gideão teve 70 filhos. Irmão da terra, 70 filhos. Mas teve mais um também. E quem? Abimeleque. E depois da morte do Gideão, o Abimeleque quis reinar. Gente, essa ânsia pelo poder é algo que corrompe muita gente, não é verdade? Isso é muito da vaidade humana. E se nós não cuidarmos nesse sentido, pode haver muitos problemas. Pessoas extrapolam por causa de poder. Pessoas extrapolam. Gente, eu vou ser sincero com vocês e está gravando aqui. E se eu sou um homem de Deus, quando abro a minha boca, tem que ser com sinceridade. No ano passado teve as eleições do presbitério e um pastor insistiu comigo: essa é a tua vez de ser presidente, essa é a tua vez. E olha, eu sei que muitos que querem você como presidente. Estou falando sem verdade, falando aquilo que caiu nesse ouvido. E essa pessoa insistiu comigo, insistiu. Se eu fosse uma pessoa com ânsia de poder, rapaz, você tem que ser, olha, quanto tempo você já é vice-presidente do presidente? Aí eu falava para eles, mas eu não me sinto preparado ainda. Tem que comer muita farinha, muito sal, tem que aprender bastante. Estou começando um trabalho na igreja que eu estou pastoreando. E olha que a demanda é grande na igreja que eu estou pastoreando. Peguei o negócio tudo no meio. E até colocar a casa em ordem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E ainda cuidar da empresa inteira toda. Olha quanta responsabilidade. Se eu tivesse ânsia de poder, gente, eu teria concorrido e levado talvez por vaidade, incitado por uma influência. Eu acho que não tenho certeza. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E isso vale para quem entende assim também. O sábio declarou que existe um tempo determinado para todas as coisas. E a hora certa vai ser definida, testificada, discernida. Mas quantas pessoas têm aquela ânsia, né, por cargos, por títulos? Quantas e quantas?
Muitas pessoas querem ser consideradas, querem aparecer, e no final das contas se vangloriar. Mas vejamos nós, queridos, olha o exemplo de Deus em Cristo Jesus. O Felipe pediu para que Deus mostrasse o Pai. E Jesus falou para o Felipe assim: Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, a testificação é a seguinte: o nosso Deus é muito humilde. E hoje pela manhã eu estava falando, queridos, a quantia que Deus odeia o orgulho e a soberba e a arrogância e a altivez de espírito. Tem dois textos, tanto de Tiago quanto de Pedro, onde abordaram que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Jesus, que é o grande exemplo para nós, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo fez-se semelhante aos homens, e como homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que Jesus foi coroado e tem o nome que está sobre todo o nome? Porque antes ele humilhou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de servo. Aquele jovem rico que foi até Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Bom só tem um, que é o Pai que está no céu. Nosso Deus, um Deus tão humilde, e nós olhando para Jesus, que humildade exemplar. A mãe lá dos dois discípulos, pode um sentado à direita e outro à esquerda? É errado. É Deus quem vai disciplinar isso. E aquele que quiser ser maior, seja o que serve. Não podemos ter ânsia por poder. As coisas têm que acontecer nas nossas vidas no tempo correto e no tempo de Deus. Uma baita ânsia por reinar sobre Israel, sobre Siquém. Ele foi até os irmãos da sua mãe, que era uma concubina, que teve um caso com Gedeão, e aí o Abimeleque veio ao mundo. O relacionamento foi e comprou alguns homens, diz o texto lá, de vagabundos, vadios, aqueles que não têm nada a fazer além de prejudicar, e foram até os filhos de Gideão, capturaram esses 70 filhos e mataram todos eles em cima de uma dita pedra só. Fizeram uma matança, uma chacina. 70 filhos de Gideão mortos em cima de uma pedra. 69, melhor dizer. Responde Jotão, o nome dele. Se livrou do que se escondeu, foi sagaz, foi rápido, se escondeu. Depois que abaixou um pouquinho a poeira, os sequeiros, acerca da oliveira, da figueira e da videira, onde as árvores foram até as três, pedindo para que as três reinassem. A oliveira não quis deixar o seu azeite, tanto apreciado por Deus e pelos homens. A figueira não quis abrir mão da sua doçura e dos seus bons frutos para reinar sobre as árvores.
A videira não quis deixar o bom vinho, tanto apreciado por Deus e pelos homens, para pairar sobre as árvores. Aí foram até o espinheiro, mas o espinheiro tinha um outro coração. Tudo bem, vocês querem que eu reine? Eu não posso reinar. Mas quando vocês me ungirem rei, certo? Vocês terão que vir colocar-se debaixo da minha sombra. Mas se vocês derem para trás, sairá fogo de mim e consumirá até os céus do Líbano. E gente, na verdade, o Jotão, depois que ele falou dessa parábola, abordando que o Abimeleque, no caso, seria aquele espinheiro, ele lançou uma palavra assim: curva os teus olhos ao texto novamente. Curva os teus olhos ao texto novamente. Confira comigo aqui no texto. Juízes, capítulo 9. Ele estava falando acerca dessa parábola em cima do monte da bênção, que era o Monte Gerizim. Algo interessante. Ele subiu no monte da bênção, onde foram proferidas as bênçãos de Deus sobre o povo, as promessas de bênçãos de Deus sobre o povo, no Monte Gerizim. E de lá ele proferiu uma maldição. O único filho que sobrou da linhagem de Jerubbaal, dos 70. Acompanhe comigo no texto, versículo 16 em diante. Acompanhe comigo, presta atenção. Agora, pois, depois que ele falou essa parábola das árvores, ele concluiu assim: agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes, proclamando o rei Abimeleque, o espinheiro, recebei que vos portastes para com Jerubbaal e para com a sua casa, e se com ele agistes segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas. Está fazendo menção aqui na hora de Gideão, o livramento que Deus deu ao povo através de Gideão, com 300 homens selecionados. Então Gideão fez o bem por aquele povo, mas como que eles se comportaram? Matando os filhos de Gideão, certo? Versículo 18: porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos, 70 homens, 69, né? Sobre uma pedra. E Abimeleque, filho de sua serva, fizesse reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é o vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubbaal com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque e também ele se alegre convosco. Ou seja, se há justiça nisso aqui, se a mão de Deus está abençoando isso aqui, que haja benefício, que haja alegria no relacionamento de vocês. Porém, mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Mil, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Mil, que consuma Abimeleque. Essa foi uma palavra proferida de maldição. Olha, se a mão de Deus está abençoando isso aqui, vai dar tudo certo. O relacionamento de vocês será 10. Se não, um vai se levantar contra o outro. E como que iniciou a conversa? Uma chacina, uma matança. Como que aquilo iria dar certo? Aí, pode passar o tempo que passar. O que a pessoa faz, ela vai colher. Passou-se 3 anos do reinado da Abimeleque. 3 anos. Passou-se 3 anos.
Acompanhe comigo no versículo 22. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel. Olha, gente, da onde que veio o tratamento? Suscitou Deus um espírito maligno. Um espírito maligno levantado por Deus entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Aqueles que foram mancomunados fizeram um pacto, uma aliança para uma matança. Era uma chacina. Agora Deus levantou um espírito para que houvesse ali uma guerra entre eles, uma demanda entre eles. Suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram alevosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os mataram, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Queridos, partindo para a parte final dessa palavra, o que eu aprendo de lição para enlevo espiritual? O que eu aprendo? Primeiro lugar, simples. O espinheiro nunca pode reinar. Ou seja, é necessário livrar-se da encrenca. O projeto de Abimeleque era um projeto maligno. E não são todos que têm boas motivações e que se aproximam de nós. Aí, queridos, nós precisamos ter muita sabedoria de Deus e discernimento e conhecimento dos princípios e valores de Deus, para que não haja inversão de valores, para que não haja corrupção, para que no fim das contas se tornem malignidade e o fim sejam trevas. Tudo que for espinheiro tem que ser cortado. Espinho não é bênção. Espinho foi colocado por Deus lá no jardim como uma consequência da desobediência do primeiro casal. Espinho não é bênção, tem que se livrar da encrenca, tem que se livrar daqueles que querem dominar de maneira proposital e malévola. Se os justos aqui não queriam fazer sua parte, deveria haver uma vigilância em relação a Deus. Mas toda pretensão precisa ser observada. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Todo aquele que se aproxima de você de forma pretensiosa, você precisa ter um discernimento se é bênção ou se é espinheiro. E quantas pessoas, queridos, estão dando vazão a espinheiros, estão se deixando levar, dominar, estão sendo subjugados por espinheiros. Quantos e quantos estão se colocando até sob pastoreio de pastores rebeldes que dividem igrejas? E espinheiro tem que fugir disso. Por quê? Coloque essa frase no teu coração.
analisada e discernida. Quando esse homem se aproximou dos seus tios, irmãos da sua mãe, o seu desejo não era bom. Ele estava sedento de poder, e ele influenciou para o mal. Ele conseguiu corromper. Agora, eu pergunto para mim e para você nessa noite: quem está tendo esse poder de influência nas nossas vidas? A quem nós estamos dando ouvidos? A quem nós estamos dando ouvidos? Será que aqueles que estão falando nos nossos ouvidos não são espinheiros? Por conta da omissão da oliveira, da figueira e da videira. Porque a oliveira é real e é benéfica. A figueira é real e é benéfica. A videira é real e é benéfica. Mas o espinheiro é mau. Alguém aqui já se colocou sob a sombra de um espinheiro? Já conseguiu abraçar o espinheiro? Já conseguiu pegar no espinheiro e apertar? Ah, que gostoso, olha, que edificante. Quando a gente era piá, andava descalço, ia jogar bola naqueles campos, e tinha aqueles espinhos malignos. De repente você pisava lá, junto, já sentia. Aonde que o espinho, o espinheiro vai oferecer benefício? E olha, gente, ele estava tão pretensioso que ele queria reinar. Queria reinar. Ânsia do poder. Preste atenção. Observe bem quais são as pessoas que estão ao teu redor e o que elas falam para você. Quais são as suas pretensões em relação a você? E nunca dê vazão àqueles que têm uma vaidade excessiva no coração. Aquele desejo de dominação, aquele desejo de aparecer, aquele desejo de estar sob o holofote. Porque, queridos, o maior de todos trabalhou nos bastidores. Nosso Deus. Aí enviou Jesus, e Jesus evidenciou quem é o maior de todos. E o maior de todos trabalhou nos bastidores. E o maior de todos nunca teve ânsia de poder, porque ele já é o Todo-Poderoso. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio, o poder para sempre. O que eu aprendo aqui com essa passagem? Segundo ponto: inclinação à carne é morte. Não tem outro caminho, nem outra resposta. Inclinação à carne é morte. Queridos, nós estamos aí no tempo do carnaval. E, queridos, daqui a pouco é dentro das igrejas. Né? Carnaval gosta. Já ouviu falar disso? Carnaval gosta. Queridos, um pastor da Assembleia de Deus, não sei dar prosseguimento à definição da qual Assembleia que ele participa. Ele estava orando pelo carnaval. Quem viu isso? Quem que viu esse absurdo? E ainda falou do raio que caiu lá na manifestação. E declarou assim que raio, olha gente,
falando certeiro, convicção. Declarou que raio só cai na cabeça fundamentalista. Então, a hora que você vê um raio caindo lá, caiu na cabeça do fundamentalista. Saiba disso, saiba sempre disso. Que quando o raio cai, quando você vê o raio caindo, está caindo em cima da cabeça do fundamentalista. Gente, acontece, o raio é algo da natureza. A não ser que um maligno abra sua boca e diga assim, vai o raio do seu quarto. Aí é uma coisa da malignidade do coração. Agora eu defini aquilo que é, o que não é. Não existe isso. Aí eu oro e abençoo o carnaval. E nós sabemos que carnaval é orgia, é bebedeira, certo? Drogas. Imaginemos nós quanto dinheiro de corrupção, quanto dinheiro de tráfico que banca aqueles desfiles de esmolas, quanto sangue corre. Uma pessoa tem a capacidade de orar abençoando isso. Agora eu pergunto para mim, para você, onde nós vamos chegar? Carne, tem que ter um cuidado com a carne. Paulo falou, aquele que semeia na carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito separado, ele é eterno. Tudo é questão de semeadura. E a semeadura tem que ser correta, para que haja uma boa colheita. Queridos, Paulo falou assim, que existe uma luta travada. Existe uma luta travada em nós, entre carne e espírito. Existe uma luta travada em nós, em todos nós, entre carne e espírito. Você sabe muito bem disso. E o maior missionário, evangelista, ele declarou assim: o bem que eu quero fazer é uma dificuldade, mas o mal, como é fácil, fazer o mal, como nós temos uma tendência de se inclinar ao mal, de nos inclinarmos ao mal, como nós somos tendenciosos a isso. Uma briga entre o Caim e o Abel. Agora, queridos, quem está pregando assim? Caim ou Abel? Paulo falou assim, que inclinação à carne é a morte, mas inclinação ao Espírito é vida e paz. São consequências. Abimeleque, para querer ser importante, reinar, fazer acontecer, prejudicou, ele matou 70 ou 69, o Jordão conseguiu se safar. Agora, uma pessoa que age assim no mundo, ela vai chegar. Jesus falou para Pedro só tinha cortado a orelha, soldado. Que quem quiser viver pela espada morrerá. O profeta declarou que não é nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Não, muitos aqui não entenderam. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. As coisas não são segundo a carne. Gente, tem um texto em Oséias 8, versículo 7, que é intenso. Eu estou quase encerrando. E alguém pensou, glória a Deus.
Oséias 8:7. Aquele que semeia vento pode colher tempestade. Vejam bem, Provérbios 26:27. Agora aquele que faz uma cova, visando o outro, nela cairá. E o mesmo texto ratificado em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8. Então isso não é brincadeira, gente. E olha, a consequência da atitude do Abimeleque, ele matou tantos irmãos dele mesmo para reinar. E depois que Deus tratou com todos eles, tratou com Abimeleque, com os siquelitas, que uns ficaram contra os siquelitas, se levantaram contra Abimeleque, houve lá uma matança, houve uma perseguição, um tal Migal quis também tomar o lugar do Abimeleque, até que eles chegaram num lugar chamado Tebes, e havia lá uma torre, e muitos se refugiaram lá, nessa torre, e o Abimeleque estava indo até lá, até que uma mulher pegou uma pedra de moinho. Alguém conhece pedra de moinho? Eu nunca vi. Olha, pensa não que se conhece, olha que beleza. Pedra de moinho, gente, 5 quilos no mínimo. E pegou e acertou, jogou aquela pedra bem na cabeça do Abimeleque. Feriu o seu pé. E ele ali quase à morte, para não ser desonrado completamente, porque era uma desonra, era uma vergonha ser morto por uma mulher. Ele falou, para alguém que estava ali, o seu escudeiro, que atravessasse a espada para que ele terminasse de morrer. E esse foi o fim do Abimeleque, porque aquele que semeia na carne vai chegar o tempo de colher. Na carne colherá corrupção. Finalizando essa palavra, pode se colocar em pé. Deus sempre recompensará todos nós segundo as nossas obras. Deus sempre recompensará o homem segundo as suas obras. Isso, gente, é verdadeiro e real. Então, tudo que nós estamos vivendo e tudo que nós podemos viver, tudo é reflexo das nossas ações. Paulo falou em Romanos 2,6, que é aquilo que o homem, que Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. E o sábio, ele advertiu assim: de tudo que se tem visto e ouvido, o fim é: teme a Deus, porque Deus vai lhe trazer a juízo toda a obra, quer seja boa, quer seja má. Então Deus é quem vai retribuir. E é o seguinte, nessa questão, ganhos por poder, nós não fomos chamados para esse empoderamento, nós fomos chamados para servir. A exemplo de Cristo, nós fomos chamados para servir. E o poder que nós podemos ter, que vai nos abençoar, é o Espírito Santo nas nossas vidas, nos capacitando para que de fato nós façamos a obra de Deus da melhor maneira possível. Quando Jesus ministrou os discípulos, ele falou aos discípulos: vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, revestidos de virtude, para uma grande obra, servir, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos.
Quem glorifica ao Senhor Jesus, aquele que serviu para que hoje nós possamos estar aqui. Aleluia. Então, queridos, que o Senhor possa reinar, continuar reinando sobre as nossas vidas. E o espinheiro, tudo aquilo que é espinheiro, caia por terra. Em nome de Jesus. Pergunte para Deus: Deus, o que é espinho na minha vida? Já fez uma oração assim? O que está sendo espinheiro na minha vida? O que está realmente abençoando minha vida é aquilo que não está. Que aquilo que abençoa pode vir da parte de Deus no tempo certo. Mas esse dinheiro não abençoa ninguém. Amém, gente? Vamos prestar atenção a quem nós estamos dando ouvidos. E vamos semear no Espírito. Deixarmos de nos inclinarmos à carne. E nos inclinarmos ao Espírito. Porque quem se inclina ao Espírito é vida e paz. É vida e paz. É vida e paz.